Olá, bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do Next Talk, que é um quadro conhecido de vocês. Lá em 2021, a gente trouxe uma série de entrevistas com os principais empreendedores e empresários locais e a nível nacional também. E a gente trouxe essa novidade para vocês. A gente fez um estúdio aqui dentro da nossa estrutura e decidimos reviver aqui o Next Talk hoje como o episódio inaugural dessa nova fase, né, desse projeto 2.0, a evolução desse quadro que a gente criou lá na época da pandemia. A gente está recebendo com um enorme prazer aqui Otávio Lage de Siqueira Filho, diretor-presidente da Jales Machado e diretor da Federação de Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG. Junto comigo, gostaria também de agradecer a presença do Luiz Carlos Correia, sócio fundador e diretor de investimentos do Grupo Nex, e também o Lucas Oliveira, cofundador do Grupo Nex e diretor comercial aqui da estrutura. Otavinho, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, pela presença. Você esteve com a gente em 2021 de maneira virtual, teve com a gente em 2020 aqui presencial e mais uma vez fazendo essa visita aqui tão importante para nós. Parabéns pela trajetória e obrigado aí novamente por nos dar essa chance de sempre atualizar a conversa, né? Eu que agradeço aí o convite, né? É, é muito bom a gente conversar, a gente trocar ideias, né? A gente aprende muito, né? E conhecendo aqui as suas instalações, né? Vocês estão de parabéns, né? Cresceram bastante da última vez que eu vim aqui. Vocês têm feito um grande trabalho, um profissionalismo incrível e agregando valor ao nosso Estado, aos investidores, né, aos aplicadores, e assim o Estado vai crescendo, né, demanda esse tipo de operação, e a gente fica feliz de ter empreendedores como vocês aqui no nosso Estado. Da nossa parte, né, estamos ali em Goianésia, né, e passamos em um processo longo, né, de crescimento desde 1980, quando a empresa foi fundada, e a gente veio crescendo com muita solidez, né? Passo a passo, sem aventuras, né? Passamos momentos de dificuldades e depois abrimos o capital. Isso nos facilitou acesso a créditos de longo prazo, créditos mais baratos e permitiu que a gente pudesse crescer com a velocidade mais rápida. Adquirimos uma outra planta, estamos crescendo as nossas duas plantas originais e assim a Jales Machado vem fazendo o seu papel como produtora de alimentos, de energia elétrica, né, energia automotiva, né, o etanol. Nós temos aí exportação para 21 países, né, nós exportamos açúcar orgânico. Enfim, a Jales Machado procura fazer bem feito aquilo que ela se propôs, né? E graças a Deus, com o envolvimento dos nossos sócios, dos nossos colaboradores, dos nossos consultores, a gente tem crescido, tem tido condições de participar desse mercado que é competitivo, e o Brasil é o mais competitivo, graças a Deus, né? Então a gente sabe que o Brasil representa muito nas exportações de açúcar, principalmente, né? E hoje, com a questão da transição energética, né? A gente está fazendo um belíssimo trabalho, produzindo etanol, produzindo energia da nossa biomassa e vários pontos ainda para crescer, como biogás, biometano, né? Fazer fertilizante líquido, enfim, nós temos uma gama de oportunidades aí para a recuperação do gás carbônico, para utilização em indústria de fertilizante, também indústria de refrigerante. Então, nós temos aí, nosso segmento tem um universo de oportunidades aí, e a gente é muito feliz de estar nesse segmento que pode agregar muito. Nós temos hoje 6.000 empregos diretos nas 3 unidades, nós temos 1.500 colaboradores terceirizados, né, que prestam serviço. Enfim, a empresa ela cresceu e organizadamente. É o que a gente tem procurado fazer, uma governança ainda mais depois que abrimos o capital, essa preocupação é muito séria, né? Muito grave a gente errar e a penalização é forte. Sem dúvida. Bom, quer começar? A ideia é que a gente seja um bate-papo aqui entre nós quatro. A gente já tocou aqui em vários pontos do que a gente
gostaria de evoluir ao longo da nossa conversa. Acho que a pauta aí de governança, a pauta da abertura de capital, acesso a crédito. Quer fazer a primeira pergunta aí? Vamos lá, acho que primeiro também reforçar aqui o agradecimento pela presença, viu, Otavinho? Obrigado aí por estar aqui com a gente hoje. Nessa linha aqui de governança, né, se puder falar um pouco para a gente como é que foi esse processo, né, de amadurecimento aí da companhia, né, até chegar a ser uma empresa listada e de lá para cá, quais foram os principais desafios, né, o que mudou, tanto para Jalles, a partir desse novo momento, já uma empresa, né, listada na B3, a primeira empresa goiana, né, a ser listada na Bolsa, e também para os acionistas, né, o que foi esse momento aí pós-IPO. A nossa experiência, o papai sempre foi muito empreendedor e sempre trabalhou com muita seriedade e sempre procurando fazer bem feito aquilo que ele se propunha. Quando veio a oportunidade, de implantarmos uma unidade de produção de etanol em Goianésia, ele convidou vários amigos, né, e fizemos lá uma cooperativa primeiro para plantar a cana, né, que tem que vir primeiro que a indústria, e depois eu fui convidado para fazer parte da parte industrial, né, eram duas empresas, uma empresa industrial, que era a Goianésia Alca S.A., e a Cooperalco, que é uma empresa agrícola, né, cooperativa de plantadores de cana. E depois, com a nossa participação, visitando várias unidades que estavam sendo construídas com financiamento do Proálcool, nós vimos que teríamos condições, daríamos conta também de ser dono da parte industrial e era conveniente que isso acontecesse. Aí conversei com o papai e ele topou, conversou com quem era a Brasalco era uma empresa que a maior acionista era a Petrobras. E tinha um amigo nosso aqui, goiano, o doutor Armando Guedes Coelho, que foi presidente, inclusive chegou a presidente da Petrobras, que nos sugeriu essa implantação do Proálcool em Goianésia. Ele viu o papai com capacidade tranquila de fazer um bom projeto ali em Goianésia. E Goianésia passava uma fase importante de desemprego. Uhum. Então, meu irmão era prefeito e tinha pedido para o nosso pai que implantasse algum projeto que viabilizasse a geração de empregos em Goianésia. E nós fomos escolhidos para chefiar esse projeto. Eu tinha terminado meu curso de engenharia em 77, formei em engenharia. Um ano e meio depois eu terminei um curso de administração, que me ajudou muito, esses dois cursos, né? Me ajudou muito e eu acho que a gestão ela acontece desde que você tenha a sua experiência, né, a sua formação de administração, e isso foi importante para o nosso negócio. Por exemplo, nós somos das primeiras empresas a ter uma consultoria e uma auditoria do nosso balanço pela PricewaterhouseCoopers, é uma empresa pequena no interior de Goiás, então a questão da governança começou lá atrás, desde essa época, e a nossa maneira de ser, de trabalhar, de fazer as coisas corretamente, né? Eu lembro que era comum a venda de álcool clandestino, vamos dizer assim, uma coisa que nós nunca fizemos, né? Nós não aceitávamos isso. Então, assim, essa maneira de trabalhar com seriedade, fazendo as coisas corretas, respeitando a legislação, respeitando o meio ambiente, trazendo um envolvimento social grande com a comunidade, a gente sempre praticou. Então, hoje a gente vê o ESG, né, que está aí na moda, mas a Jalles sempre teve um olhar carinhoso com o meio ambiente, porque nós dependemos dele para sobreviver, sempre tivemos um olhar muito carinhoso com nossos colaboradores e com a nossa sociedade local, fazendo investimentos, fazendo ali parcerias, né, para poder desenvolver a comunidade como um todo, né? Ela participar desse crescimento. Então, além dos empregos, que eu acho que é o maior benefício social que a pessoa pode receber, que é o emprego, e não ficar aí dependendo de Estado, de salário, de bolsas, né? Eu acho que é importante a geração de emprego. E a JAR sempre procurou fazer isso. E a parte de governança, que a gente sempre teve como da nossa formação, né, da nossa experiência. Nós tínhamos feito estágio no BDMG, que era uma empresa também muito boa em Belo Horizonte. Trabalhamos em algumas consultoras como estagiário. Enfim, a gente tinha um embasamento para... E a liderança do nosso pai facilitou muito, né, em vários aspectos, né? Por exemplo, a criação da cooperativa de crédito, né? Na época,
existia uma dificuldade muito grande para se abrir uma cooperativa de crédito. E o nosso negócio, quando você fazia a transação da cana com a indústria, você vendia a cana para gerar para a produção de etanol, essa negociação gerava um crédito, um valor que você poderia aplicar numa cooperativa de créditos local, numa associação para fins sociais da cidade, e também você teria que aplicar uma parte desse recurso com o IAA. Então, a gente criou essa associação, nós criamos a cooperativa de crédito com muita dificuldade, porque era difícil abrir uma cooperativa de crédito. E hoje a gente vê esse ramo do crédito. Nós fomos a primeira cooperativa de crédito no estado de Goiás. Nós visitamos, até Ponte Nova eu fui para visitar uma cooperativa de crédito lá que existia. Enfim, foi feito o que podia ser feito dentro da legalidade, e deram bons resultados. Por exemplo, o lado social. Quando começamos a ver que a queima da cana era mais prejudicial do que benéfica, tinha o benefício do corte manual, com a cana queimada era mais fácil, mas você perdia muito, né? Você jogava fora uma energia tão grande que a palha da cana traz, né? E isso nós tínhamos que mudar. Então a mecanização veio nesse momento, mas nós não queríamos gerar desemprego, porque cada máquina substitui de 80 a 100 pessoas. Então, o lado social da empresa, vamos montar uma atividade que absorva essa mão de obra. Hoje nós temos a região de Goianésia, o maior polo produtor de borracha do Brasil, né? A região toda ali em volta de Goianésia, que começou com um olhar social para a geração de emprego, a plantação de seringueira para absorver a mão de obra do cortador de cana que iria perder o emprego por causa da colhedeira. Então, nós fomos devagarzinho fazendo essa substituição da mão de obra, a máquina substituindo as mãos de obras, e essa mão de obra que foi uma parte treinada para outras atividades, em parceria com o Senar, com o Senai, nós fizemos aí uma ação de plantio de seringueira, e hoje nós temos até uma competitividade, né? Nós estamos vendo lá, faltando mão de obra para seringueira, faltando mão de obra na parte agrícola do nosso empreendimento de açúcar e etanol e cana. Então, a gente vê como foi positivo isso, né? Então, a governança social, né, que esse aspecto a gente sempre teve, a questão, por exemplo, na época, não era comum PPR. Nós somos a primeira empresa no estado de Goiás a fazer o pagamento de PPR para os nossos colaboradores. Logo que saiu a legislação, nós contratamos uma consultoria e fizemos o nosso PPR para que o funcionário, o colaborador, participasse do resultado da empresa. Então, essa foi uma visão também importante de governança para que haja houvesse um envolvimento, houvesse mais produtividade, né? E o colaborador sentisse como dono, engajasse mais, né? A parte ambiental, nós sempre fizemos ações ambientais importantes para a preservação do meio ambiente. Nós, por exemplo, nós temos um viveiro de mudas que nós implantamos desde o início e nós recuperamos todas as nascentes que eram desmatadas eventualmente, recuperamos todo, atendendo à legislação, as margens dos rios, né, afastamento que tinha que ter, que às vezes os produtores rurais, nas terras que nós fizemos parceria, nós pegamos terra que não tinha mais mata ciliar, né, mata na beira dos rios, nós recuperamos, revegetamos, já plantamos mais de 5 milhões de mudas de árvores nativas da região, recuperando essas nascentes e essas beiras de rios, as matas ciliares, para a preservação do meio ambiente. Fizemos corredores ecológicos, por exemplo, você tem uma mata aqui e tem uma água lá e no meio você tem a lavoura de cana. Então a gente fazia o plantio do corredor de aves, né, para que, por exemplo, macaco, bicho pudesse transitar ali e acessar a água que estava naquela mata afastada, vamos dizer, da nascente. Então, a gente sempre teve essas ações, né? Fizemos uma campanha, uma época que foi muito bem vista, chamava Ame a EMA, né? EMA é AME do lado contrário, né? Foi uma campanha legal e aumentou muito a população da EMA. Enfim, nós temos várias práticas que a gente, ao longo da história da empresa, mostraram o tanto que foi bom, né? A gente ter esse olhar ambiental, o olhar social e principalmente da governança, né?
fazendo consultorias, auditoria, fazendo rate da empresa, fazendo treinamento, qualificação de mão de obra. Quer dizer, nós sempre tivemos essa preocupação com a governança, práticas, né, sustentáveis, práticas de governança para diminuir risco, né? Nós estamos agora com um trabalho enorme lá de gerenciamento de risco, né, com com consultoria e fazendo toda uma estruturação para que a gente possa ter mais 40 anos, pelo menos, de sobrevida, né, que nós já passamos dos 40 e vamos chegar mais para frente, mas tem que ter essas práticas bem implantadas. Sem dúvida nenhuma. Bom, até falando em futuro, né, a gente sabe que os principais executivos hoje da empresa, eles são da família, né, Siqueira, então a gente tem uma certa curiosidade, a gente fala muito aqui, usando vocês como referência, do plano de sucessão. Uhum. Conta um pouquinho aí do plano de sucessão para os próximos 40 anos, né? Como é que vocês estruturaram e o que é importante aí dividir, né, assim, com a gente sobre esse plano aí de quem serão os próximos líderes da Jales? Essa preocupação nós sempre tivemos na nossa família, Então, né? Como começamos esse trabalho, foi na nossa família e levamos esse trabalho para a empresa, né? A Jales, que a Jales nós temos sócios, né? Então, na Jales nós temos hoje 3 membros da família, eu e 2 sobrinhos, mas não tem mais nenhum membro da família em nenhuma atividade. Nós sempre tivemos essa preocupação da profissionalização, né? A profissionalização, pessoas competentes, pessoas certas no lugar certo, é que traz um bom resultado para a empresa. Então, nós sempre tivemos, na hora de contratar, essa preocupação, essa atenção, e depois o treinamento e a qualificação para que os colaboradores pudessem crescer. Quando a gente vai contratar alguém novo, a gente primeiro olha os nossos recursos internos e depois sim vamos para o mercado contratar. A gente sempre procura dar oportunidade para o crescimento da pessoa, isso dá motivação, isso dá envolvimento, né? Veste a camisa. Tem pessoas que estão lá com a gente 20, 30, 40 anos, tá desde o início lá. Então a gente valoriza muito esse tipo de gente. E hoje nós estamos com um trabalho muito grande na questão de sucessores, não só sucessores da alta gestão, mas sucessores em cada etapa da empresa. Que a gente precisa ter um preparo, eventualmente, né, um gerente, um gestor, um coordenador, um líder saindo, quem é que vai substituí-lo? Então, isso hoje está sendo feito lá na empresa, a nossa gerência de RH tem trabalhado bastante, né, todo o tempo, já uns 3, 4 anos que a gente está fazendo esse trabalho com consultoria externa, para que a gente possa ter um plano de sucessores que pegue desde o diretor até os coordenadores. Quer dizer, são pessoas que estão no dia a dia da empresa, que precisam realmente fazer o trabalho e, na eventualidade de saírem, né, porque hoje está muito, a rotatividade aumentou. Então, essa preocupação hoje ela está sendo muito bem-vinda, porque a rotatividade aumentou depois do Covid, né? As pessoas, alguns trabalhavam em casa, né? Às vezes não quer voltar a trabalhar, quer continuar em home office, então a gente está sentindo esse movimento aí e às vezes procurando outra oportunidade, né? Então a gente está sentindo isso, né? O nosso setor está com o preço do açúcar muito bom, então está tendo ampliação de produção de açúcar, novas fábricas de açúcar. Então, isso está fazendo com que haja uma rotatividade maior no nosso setor, né? Especificamente, a gente tem sentido isso. Então, esse projeto de fazer sucessor, ele está nos atendendo bem e precisa de continuar fazendo um trabalho para que a gente não tenha descontinuidade das ações. Porque quando você perde um talento, né, às vezes, junto com ele, vão muitas coisas. Então, a gente está definindo processos, fazendo registro dos processos, para que, eventualmente, se trocar, a pessoa que entrar, ela já facilmente já chega rodando, né? Já chega rodando, e né? tem uma rotina definida. Tem rotinas definidas, exatamente. Nós temos tido essa preocupação, sabe? É muito importante essa questão de fazer o sucessor. E na alta gestão, idem. Nós já temos assim bem encaminhado, né? Essa linha sucessória é uma consultoria até de São Paulo,
que a gente já tem 2 anos trabalhando lá e que tem experiência em outras empresas, né, no nosso setor, em outros segmentos. Então, isso está sendo muito bom para que esse assunto seja um assunto importante. Você tocou num ponto muito importante que para a empresa não morrer, porque se você não tiver sucessores competentes, né, porque às vezes você teve uma época de empreendedores que implantaram o negócio, e para ter continuidade, você tem que ter os sucessores com competência, né, com característica, que sabe os valores da empresa. Isso nós temos divulgado muito, né, os valores, os princípios, né, da empresa, a missão, né, a visão da empresa. Nós temos procurado aí com treinamentos constantes fazer que todos conheçam isso bem, da pirâmide lá em cima até embaixo, tá? Porque isso é importante, que as pessoas se envolvam, né? Todo mundo na mesma página, vamos dizer assim, não é um fazer de um jeito, outro fazer de outro. É a cultura, né? A cultura da empresa, né? É fundamental. Hoje em dia. Os valores, né? Importante. E até eu queria que tu falasse um pouco mais, Otavinho, sobre esse processo de abertura de capital, de acessar o mercado financeiro. Como o Lucas comentou, você foi a primeira empresa do Estado, né? Então acho que foi um desafio muito grande. Muita gente pensa em fazer isso, mas sabe que o caminho é longo, né? Não é de um dia para a noite, né? São anos, né? Que nem tu comentaste, né? Sempre fomos auditados, sempre buscamos auditoria, sempre buscamos outras empresas para nos ajudar a fazer a administração, né? Eu queria que contasse um pouco sobre isso. Até tenho uma dúvida em relação a esse processo. Tenho certeza que o início, né, de mercado de capitais, né, de acesso ao mercado de capitais, ele começa com as emissões de dívida, Isso, né? Eu acho até que claro, seria importante comentar da importância disso, É. desse primeiro O mecanismo. passo é anterior, né? Nós fizemos, né? Eu lembro que teve uma época que a gente estava querendo alongar a dívida, um recurso de longo prazo, e também que a gente saísse fora dessa questão de ficar o sócio dando bens de garantia para a empresa, né? Que a empresa, ela não tinha, o patrimônio dela era a unidade industrial. Então, o BNDES, você pega um recurso do BNDES, ele exige a hipoteca da unidade industrial. Aí você não fica sem oportunidade e valores aí para outros empréstimos. Então, geralmente, o sócio entrava com garantia real. E a gente queria mudar isso, né? E aí nós procuramos fazer, na época, uma emissão de bonde em dólar. Isso foi quando? Isso foi em 2015, por aí, 2015, 2014. 8 anos, mais ou menos. Ou mais. Então essa foi a primeira iniciativa aí de mercado de capitais. Né? Exatamente. Então, mas aí o que aconteceu? A gente fez o dever de casa, né? Eu lembro na época, o meu sobrinho, Rodrigo, nossa, tio, nós estamos gastando muito, e realmente fica caro, né? Você fazer todas aquelas a parte burocrática, a parte, né, legal, né? A parte de advogado, né? Due diligence, né? Tudo aquela... E aí, quando a gente foi para finalizar essa emissão, né? Estava encaminhando, o mercado mudou, o humor mudou, por quê? Teve uma empresa do nosso setor que tinha feito antes da gente, e ela não passou por dificuldade. E aí o pessoal ficou com o pé atrás, né? E uma taxa de juros subiu e começou. Aí nós pegamos e falamos, não, vamos dar um passo para trás. E foi a nossa sorte, porque depois veio o dólar, é lógico que a gente ia fazer o hedge, mas assim, houve uma mudança e essa empresa mesmo, ela teve muita dificuldade. Ela acabou tendo que vender uma unidade dela para poder dar conta da questão financeira, né? Mas aí nós organizamos. Então, aquilo lá serviu para alguma coisa, né? Fizemos um CRI primeiro, depois fizemos vários CRAs. Então, aquilo que nós fizemos não foi perdido, né? A gente organizou, a gente fez uma diligência, assim, era exigida na época dos nossos contratos, né? E colocamos a casa em ordem. Quando veio a ideia de abrirmos o capital, também para captar recursos, né, de longo prazo, né, facilidade de captação de taxas boas, né, a questão de não ter garantia real, né, no papel. Então, isso tudo veio depois que nós tínhamos passado esse momento do bonde, né, e do CRA, que vários CRA, nós somos dos primeiros, até com a XP, fazer um CRA. A XP foi nossa primeira parceira desde da emissão do CRA, do primeiro CRA.
E aí a gente viu essa oportunidade e de abrirmos o capital e preparamos para isso, né? Já tínhamos feito o rating, né? Já éramos balanço auditado, aí nós começamos a fazer a divulgação do resultado trimestral e tudo isso que se exige. Então a gente estava bem encaminhado para fazer a abertura de capital, não foi muito difícil esse momento dessa transformação da empresa. E foi bom a gente ter feito naquele momento, porque depois o mercado fechou. Exato, foi Quando nós fizemos, famosas foi a última janelas, né, do janela mercado. que deu, né? Muita gente. Eu lembro que eu faço parte do conselho do CTC. O CTC começou primeiro que a gente, mas é lógico, é uma instituição de pesquisa, né? Centro de Tecnologia Canavieira, lá em Piracicaba. E várias usinas são sócias, né, desse centro para desenvolvimento de novas variedades, novas tecnologias de cana, né? Na parte industrial também, álcool de segunda geração, ele apoiou. Enfim, eles estavam mais na nossa frente, mas houve uma demora em algum momento, a gente fez e eles não fizeram, e até hoje eles não fizeram. A janela não abriu de Não novo. abriu, mas está sendo. Estão estudando lá, Sim. tal. A hora que voltar a oportunidade de fazer, vamos fazer. Então, assim, isso é um exemplo, mas tem vários exemplos, né, de empresas que não fizeram e estão esperando a nova oportunidade. Essa questão do Brasil, né, isso é muito ruim, né, que aqui ainda a Bolsa de Valores ainda podia ser mais, vamos dizer assim, utilizada, né? Como a gente vê em outros países. Né? E Pouco até- acessada, né? São pouco poucos acessada, investidores frente ao tamanho da população, mas isso, acho que isso é um Mas- pouco do juro alto também inibe, né? Inibe. O juro alto, com certeza, inibe muito, né, as empresas, né, que têm capital na Bolsa. Né? E vocês têm feito um trabalho, né, de fazer essa Educação abertura, né, essa financeira, né? educação financeira, né, bacana. Né? Então, eu acho que isso vai mudar. Isso é questão de Sem tempo, dúvida. né? Vai Sim, mudar. isso Tem mudado. Vai aumentar, já. tem Tem mudado mudado, e né? vai aumentar mais. Até né? usando exemplo, né, das emissões de dívida, né, que agora no estado a gente tem muitas empresas que estão fazendo emissão de dívida através do mercado de capitais. Né? Exatamente. Então eles já estão se preparando para esse processo que tu comentou, né? A janela abrindo, aí eu acho que vão vir outras aberturas de capitais de outras empresas do estado, né? Até somando a isso, eu acho que assim é muito do que a gente já tem conversado aqui, né? Assim, esse processo de uma governança mais robusta, ele começou lá desde o início da companhia, no caso de vocês, Isso, né? foi. Porque a gente tinha sócios, a gente não tinha o controle naquela época da empresa. Nós éramos um dos sócios, mas era a principal liderança. E depois, alguns foram saindo e tal, e aí todos tiveram o direito de comprar e nós acabamos ficando com 51%. Mas a gente sempre teve muito respeito, muita transparência, e para que isso acontecesse, quer dizer, a governança tinha que existir. Porque você tinha sócio, você era cobrado do sócio, pelo sócio, Quem tem para sócio ter tem bom chefe, resultado. né? Tem chefe. Então, eu falava, vocês são dono? Eu falei, não, eu sou funcionário. Lá eu sou funcionário. Então, nós temos o sócio lá, tem um conselho, era atuante, né? E essas consultorias, né? Price, KPMG, que a gente sempre teve, né? Nos ajudaram muito, né? Ajudaram. Porque, e esse é o ponto, assim, muita gente, a gente, né, tem uma atuação muito forte aqui na região centro-oeste, especificamente, e a gente sente muito isso. É caro ter uma auditoria. E agora, principalmente, a gente viu um dado que saiu essa semana, né? Um aumento de pedido de recuperações judiciais. Queria ouvir também um pouquinho, né? Assim, até para a gente conseguir fomentar essa pauta de mercado de capitais, de emitir ações na bolsa ou emitir dívida das companhias locais. Como é que esse processo, como ele pode influenciar negativamente, né, assim, tanto o setor quanto as próximas empresas que farão essa jornada, e é uma jornada longa, né, e pode contaminar todo o mercado. Como é que você está vendo isso? Eu acho assim, isso pode acontecer com qualquer empresa, em qualquer situação, em qualquer país. Quer dizer, a empresa sair de uma situação financeiramente estável, tranquila, e passar momentos de dificuldades. As ações que o gestor, os dirigentes fazem é que podem, lógico, mitigar isso, né? Passar esse momento, né? Atravessar a tempestade, né? Depende de um bom comandante, né? Então, acho que isso aí acontece, né? Vai acontecer sempre, né? Nós já tivemos nos Estados Unidos, né, vários problemas, né, de empresas que, né, listadas, auditadas e tudo, e tiveram problema. Quer dizer, o que vale muito, eu acho que é a gestão, né? Eu acho que
a questão da transparência, a questão da liderança da empresa, né? Como é que é o perfil dessa liderança. Agora, aqui no Brasil, eu acho que tem muito a crescer, né? A Bolsa, eu acho que tende muito a crescer, mas enquanto isso não acontece, quer dizer, tem essas outras oportunidades de emissão de dívida que permite a empresa alongar a sua dívida ou fazer investimentos com juros mais acessíveis, né? Como o CRA, né? E o governo, o que nos assusta é quando o governo começa a interferir muito, né? Isso é uma coisa ruim, né? Uma hora pode desse jeito, outra hora pode de outro, né? Isso é muito ruim, né? Quando o governo interfere, né? Nós temos, por exemplo, no nosso segmento, uma interferência indireta na questão do preço do etanol através do preço da gasolina, que às vezes ele não é seguido a preço de mercado, né? Então isso acontece, sempre vai acontecer, né? O governo pesa muitas vezes, né, no Brasil mais do que, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, né? Claro. Ele é mais forte. Mas eu acho que são, vamos dizer assim, temeridades que é inerente à situação que nós estamos passando, né? E no momento que nós estamos vivendo, mas que está crescendo, igual nós falamos aqui, quer dizer, cada vez mais as empresas estão se profissionalizando, né? Estão se organizando, estão acessando esse mercado que é mais barato, é mais ao longo prazo, quer dizer, e se você quiser crescer com mais rapidez, você tem que acessar esse mercado, que você consegue, no nosso caso, nós compramos mais uma unidade, nós ampliamos as nossas 2 unidades, tivemos condições de fazer produção de açúcar onde não tinha açúcar, aumentar o perfil do nosso açucareiro, que está melhor do que o alcooleiro. Então, a gente tem oportunidades nesse mercado de capitais importantes que ajudam a empresa a crescer. Agora, tem que ter gestão, tem que ter governança, né? A empresa tem que estar habilitada para seguir nesse mercado, né? Isso é comentando assim, sem o mercado financeiro, talvez vocês não estariam tão grandes que nem vocês estão, né? Não. Acessando esse bolso, como a gente fala, né? Exato. Saindo do trivial, do crédito trivial, né? Exatamente. No primeiro momento pode parecer que é um custo caro, né? Fazer todo esse investimento para se preparar, mas no final a conta ela se paga, né? Com certeza. Se nós tivéssemos fazer isso novamente, nós faríamos, porque nos permitiu isso. Nós crescemos, nós somos uma commodity, então é importante na commodity você ter volume, ter escala. Então nos permitiu, apesar que nós temos aí nichos, né, de açúcar orgânico, nichos de açúcar no mercado interno, que nós temos a nossa marca, mas se você quer crescer, você tem que ter acesso a esse capital mais barato e de longo prazo, porque o nosso setor demanda muito capital. Você vai implantar um canavial é caro, você vai implantar uma nova unidade de fabricação de açúcar ou de etanol, ou fazer uma outra planta, né, de álcool de milho, ou fazer um anexo, um biometano para você absorver essa matéria-prima da vinhaça, né, tirar mais valor agregado dela e fazer um biometano, que você pode substituir o óleo diesel. Enfim, nós temos muitas coisas que a gente pode fazer ainda e que demanda capital. Você tem que ter essa parceria com o mercado de capitais, né? E na outra ponta, para o investidor, é também uma excelente oportunidade, né, de alocar o capital em ativos, né, de empresas sólidas com boa rentabilidade. Eu acho que isso é importante, né? A história da empresa, né? A empresa que sempre procurou trabalhar com produtividade. Por exemplo, o que manda 65% do nosso custo é agrícola. Então, a matéria-prima nossa, a cana, é fundamental que você tenha cana. No nosso caso, nós temos 100% de cana própria. Nós temos uma produtividade que é acima da média nacional, bem acima da média nacional. Você vê o estado de São Paulo, que é o estado que mais produz, que tem a produtividade mais alta, em torno de 84 toneladas por hectare, nós estamos com 94. Já chegamos a 100, né? Um período seco agora, mas investimos em irrigação, a gente investe em tecnologia, consultoria, né? Fazer atividade agrícola ser produtiva e ter um bom produto, que é a cana, para poder ter um bom produto, que é o açúcar, que é o etanol, e isso é consequência, né? Então, se você tem uma maneira de trabalhar que você tem competitividade, produtividade, você reduz o seu custo, né? E você agrega valor com isso. Eu tenho uma dúvida, não está muito no nosso script, mas eu sempre quis perguntar. Por
que lá fora não tem, assim, é pouco comum a gente ver carro movido a etanol? Isso ainda está tão concentrado no Brasil, na sua opinião? E até vou complementar essa pergunta. Pô, aqui a gente está vivendo uma mudança para o carro elétrico, né? Está vindo uma febre do carro elétrico. E a nossa matriz energética do etanol é muito forte, né? Por que não vamos investir no carro híbrido, né? Bom, a primeira pergunta é a questão do etanol. Realmente o Brasil é o maior produtor de cana de açúcar e é o maior exportador de cana no mundo, né? Então, é o mais competitivo. Então, para você ter outros produtores de cana, por exemplo, você não compete com o Brasil, né? Antigamente, Cuba competia porque tinha subsídio, né, da Rússia, que investia ali para ter aquela... E depois que eles pararam de subsidiar, Cuba perdeu, produz muito pouco, é pouco representativo. Mas, por exemplo, a Índia já está com um programa de 20% de etanol na gasolina. Essa já está escalonando, mas já implementou, já está representativo já. A China também parece que está começando a fazer essa mistura, né? Outros países ali da Ásia estão começando, vendo que a Argentina, vendo que é uma mistura que ela agrega valor além do ambiental, né? Por exemplo, quando você usa o chumbo tetretila, que você usa na gasolina para poder aumentar a octanagem, é um trabalho que o álcool faz, mais competitivo, né? Você está questão ambiental. Então, hoje o Brasil, com essa questão da transição energética, toda essa questão de clima, nós estamos dando exemplo ao mundo, né, de um programa que foi sustentável, é sustentável, né? E que começou lá atrás e que outros países estão seguindo, agora estão com um olhar, né? Na África mesmo, existe muita tecnologia brasileira sendo investimentos na África, aqui na América do Sul, Colômbia, México, na América Central, várias empresas que estão com nossas tecnologias e produção de etanol, aos poucos fazendo essa ampliação de mistura na gasolina. Eu acho que isso aí é questão de tempo, né? Eu acho que é tempo. Você, por exemplo, a Europa tem a questão de não ter clima para produzir cana, mas pode fazer álcool de beterraba, como faz açúcar. Você pode fazer álcool de beterraba, só que é mais caro. Então, assim, eu acho que é questão de tempo. Com relação aos carros elétricos, né, eu vejo assim, o que nós temos lido e visto é que o custo do carro elétrico, quando você faz do poço ao túmulo, né, você faz todo o ciclo da produção de carro, da produção do combustível, da energia, do descarte da bateria, o etanol é muito mais competitivo do que o carro elétrico. Mesmo o carro híbrido a etanol. Agora, você tem a questão do carro híbrido, que vai ter utilização do etanol, em vez de gasolina, você usar o etanol e elétrico, você tem um ganho muito grande, né? A Toyota está mostrando aí, está investindo nisso, ela está dirigindo para isso, ela está focando nisso, né? E ainda tem outra questão, que é a utilização do etanol para obter o hidrogênio e o hidrogênio fazer a eletricidade necessária para o carro ser movido a eletricidade. Isso aí porque nós temos os postos que tem etanol, basta colocar o reformador, que é o que transforma o etanol em hidrogênio, e o hidrogênio por exemplo, eu não estou com um número aqui na cabeça, mas assim, se você pegar aí 6 quilos de hidrogênio, você consegue rodar aí 400 quilômetros. Então, assim, é um combustível do futuro, né, o hidrogênio. E temos aí, além desse mercado, o mercado de aviação, que é um mercado enorme, né? Só para você ter o SAF, ele vai demandar 400 milhões de metros cúbicos. Hoje o consumo é 40, são 10 vezes mais a demanda por etanol com o SAF, que vai ser o grande combustível para a substituição do querosene na aviação, vai ser o etanol. Vai ter outros, né? O biodiesel também pode ser utilizado, né, para fazer o SAF. Mas eu vejo assim, o etanol tem muito mercado, a gente está vendo um futuro muito grande por ser uma energia renovável. A cana-de-açúcar é a planta que mais faz fotossíntese, então pega energia solar, energia limpa,
para poder fazer a sacarose e a sacarose virar etanol ou virar açúcar. E ainda tem o bagaço, né, que tem a geração pelo vapor, né, pela caldeira, geração de energia elétrica através da queima do bagaço. Então, nós temos aí uma chance muito grande de colaborar muito com as questões ambientais, e esse mercado de automóvel nós vamos ver no futuro, aqui no Brasil principalmente, a questão do carro híbrido a etanol com energia elétrica. Então, nós vamos ver esse desenvolvimento do carro. Principalmente a Toyota está muito na frente nessa questão aí. Agora me surgiu uma curiosidade. Vocês estão pensando em ir para outros países por causa desse crescimento tipo assim, montar uma planta no Chile, um exemplo que tu trouxe, uma planta na África? Não pensamos nisso ainda não. Não? Não, ainda não. Hoje tem uma procura, até fomos demandados aí por empresa chinesa, planta de hidrogênio, né, com eletrólise. Então, a gente tem uma energia barata, né, que é a queima do bagaço, para fazer energia elétrica, e depois você pega o hidrogênio da eletrólise da água. Quer dizer, aí fica sendo um hidrogênio verde, né? Mas a gente tem a possibilidade do hidrogênio fazer pela reforma, né? Quer dizer, você pega o álcool, o etanol, faz um equipamento que faz a reforma, libera o hidrogênio faz a energia elétrica e o carro é movido à eletricidade. Já existe esse carro. Nós, há uns 3 anos atrás, o nosso consultor Plínio Nastari, ele levou para o presidente Temer, mais de 3 anos, né, um carro da Hyundai movido a hidrogênio com a reforma do etanol. Então, é um negócio que está... E nós temos tecnologia no Brasil, né, uma empresa que é brasileira, que foi comprada por uma empresa alemã, que está com esse projeto junto com a Toyota e a USP lá em São Paulo, desenvolvendo essa tecnologia para passar para mais montadoras. Legal. Otavinho, e agora uma pergunta para o Otávio empreendedor. Todos esses anos aí, empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, né? Pelo contrário. Com todos os desafios, né, de altos e baixos, o que te fez se manter confiante, acreditando no negócio, e buscando, né, alcançar novos sonhos? Eu acho que a gente tem uma formação do nosso pai, do nosso avô, de empreender, né? A gente mora em Goianésia, já fui até prefeito, né? 2 mandatos, Sim. com a ideia de agregar alguma coisa, né? O prefeito muito bem avaliado, né, na cidade. Graças a Deus, fizemos um trabalho que deixou algumas marcas positivas, e a gente sempre procurou investir onde a gente está, fazendo algo de bom para as pessoas, para a sociedade, né? Um envolvimento grande que a gente tem sempre com a sociedade, a geração de emprego, né? Nós temos 6.000 empregos diretos, 1.500 prestadores de serviço agregado aí que nos ajudam. Enfim, nós procuramos fazer, e isso vem de berço, né? Quer dizer, essa lição, né, do DNA do nosso pai, e a gente sabe, né, nossos sobrinhos já estão aí na mesma linha, e, né, seguindo esse caminho, para preservar, né, todos esses valores, esses princípios, essa missão que a empresa sempre procurou ter, e isso nos motiva, né? Nos motivos, desafios, né, de empreender, de fazer um novo projeto, isso é motivador. Nossa formação como administrador e engenheiro civil nos ajudou muito, né, para fazer uma gestão com governança, né, vivendo bem, convivendo bem com os nossos sócios, né? Quando você tem muitos sócios, isso é positivo, né? E também, depois que abrimos o capital, né, foi fácil, né? A gente já tinha muita coisa feita, né? E nós demos sequência e nos guiamos aí pelas normas da CVM, enfim, todos esses regulamentos que a gente precisa ter como capital aberto. Então, foi uma experiência boa que a gente sempre teve de trabalhar. Já tive infarto por causa disso, né? Já tive aí muitos problemas, né? Passamos muitas dificuldades em alguns momentos, né, de Sim. interferência de governo, mas sempre com bom senso, com diálogo, com conversa. A gente procura o melhor para a empresa e fazendo as coisas com pé no chão, né? Eu acho que a empresa tem que ter pé no chão, tem que ter condições financeiras, de não se colocar, às vezes, dar o passo maior que as pernas, né? Que a gente Sim. fala, né? Agora nós investimos muito, agora vamos dar uma segurada, vamos
pagar aí um pouco das contas aí até, enquanto isso nós estamos estudando, não paramos não, estudando novos projetos, né? Para eventualmente no futuro vir fazer, a gente já tá bem discutido, bem avaliado, quais que estão mais rentabilidade, sempre olhando, né? Qual que é a rentabilidade, né? Qual que é o retorno do capital desse projeto, daquele, mesmo pequenos investimentos que a gente faz avaliação para ver se realmente são muitos projetos que chegam, quais são os melhores, que dão mais retorno para a empresa, então a gente vai sempre priorizando esses projetos. Perfeito. Bom, é a última aqui para o Acho que sim, né? Bom, não, acho que assim, eu gostaria só de. Eu tô com uma dúvida aqui em relação a como é que a gente falou desde a época de 1980 e agora aí quase, né, assim, 45 anos depois, como é que você vê o estado de Goiás no âmbito do empreendedorismo, da industrialização, novos players, geração de valor agregado? Você acha que mudou o componente mesmo de valor agregado ao produto que a gente produzia aqui, frente ao que a gente tem visto hoje, e se as condições estão na direção correta para estimular esse crescimento industrial? Eu acho que o estado de Goiás, depois que principalmente dividiu com Tocantins, porque quando meu pai foi governador, em 65 a 70, o estado de Goiás era junto com Tocantins. Então, você imagina você fazer obra no estado inteiro, né? Principalmente o Tocantins, que era muito pobre, né, naquela época, né? Sim. Então, eu lembro que quando o papai inaugurava uma estrada, fazia uma escola, tudo, parece que era muito mais do que se faz hoje o reconhecimento, né? Então, porque não tinha nada, né? Então, qualquer coisa que você fazia era louvável, era muito bacana. Então, o Estado foi dividido, ficou com mais condições de receita, com riquezas, né? Energia elétrica, terras boas, né? Uma agropecuária. E esse desenvolvimento foi acontecendo pelas mãos dos empresários, né? É lógico que em determinados momentos, com programas como programas do incentivo fiscal, fomentar, produzir para o Goiás, ajudar a atração de empresas para cá que vieram com capital, vieram com tecnologia, e isso deu condições do Estado crescer, porque aumentou a arrecadação na coisa que você não tinha. Né? Quando você traz uma usina de São Paulo para cá, ela e o incentivo fiscal, você está dando condições do Estado receber uma parte daquilo que ele não tinha. Então, é um programa inteligente, e isso foi feito. Goiás foi campeão nessa questão de incentivo fiscal por muitos anos, né? Começou lá com o Fomentar, e isso ajudou o Estado a crescer, trazer novas indústrias. E, lógico, aumentando a arrecadação, condições de fazer investimento em infraestrutura, que o Estado fez, né? Com estradas, né? Fazer escolas, fazer condições de crescimento, né? Porque se você não investir na infraestrutura adequada, fazendo escola, fazendo energia elétrica, né? Eu lembro que o meu pai, ele fez a segunda etapa, que talvez foi uma etapa pesada da Cachoeira Dourada, que foi a segunda etapa, e ele construiu, que inclusive estava na iminência de perder para o governo federal a concessão da Cachoeira Dourada. Então ele conseguiu manter e ainda ampliou e levava energia para... Então, como é que você faz desenvolvimento sem energia elétrica? Então, foi muito importante aquele momento, né? A questão de distribuição de energia elétrica no estado inteiro para as indústrias crescerem. Agora, pouco tempo atrás, por exemplo, Goianésia estava sem energia elétrica. Então, por exemplo, você ia fazer um prédio, você tinha que ligar no gerador. Quer dizer, aí houve essa troca da Enel, Equatorial, quer dizer, as coisas melhoraram, resolveram. Então, assim, a infraestrutura é importante, você ter investimentos em educação, porque eu acho que quando você tem uma qualificação da mão de obra, uma educação bem feita, né? A UEG ajudou muito, né? Eu acho que foi importante, ela foi para o interior. Você ter escolas técnicas, né? Nós estamos agora lá em Goianésia recebendo um investimento de 50 milhões, uma escola técnica do Senai, que vai dar para 900 alunos condições de qualificação, vai melhorar a remuneração, vai crescer e desenvolver toda a região, uma escola técnica. Então, eu acho que tem que ter foco nisso aí. O Estado, eu acho que nessa história aí, mais de 40 anos que a gente acompanha, o Estado fez bem feito o dever de casa. Eu vejo isso, né?
os governadores tiveram essa preocupação da infraestrutura, de investimento em educação, investimento em atração, né, de empresas que vão dar resultado ao longo do tempo, né? Essa parte, por exemplo, o Daigo lá em Anápolis, né? Existe ali um desenvolvimento grande naquela região, né? A questão lá da farmoquímica, né? Que tem indústria de remédio, medicamento, o estado é o segundo maior do Brasil hoje. Indústria automobilística, né? Também traz em desenvolvimento, traz tecnologia, por exemplo. Nós usamos o mesmo transportador que traz peças para Hyundai, ele vai em Goianésia, pega o nosso açúcar e leva para o porto. Então a gente está. Os dois fretes mesmo. Está ganhando, né? Então, assim, esse é um exemplo pequeno, quer dizer, que uma indústria pode trazer para o Estado, né? Então, eu acho importante o que foi feito, né? Tem que parabenizar todos esses aí que passaram e que puderam agregar para o Estado, né? Valores, né? Que fizeram que o Estado crescesse e desenvolvesse. Muito bom. Bom, então, em nome de todos nós, gostaria de agradecer a participação, a aula, a verdadeira aula, né? Depois passa a conta aí pra gente. Muito obrigado aí pela presença, pela vinda, novamente, parabéns pela trajetória. Nós aqui somos fã, né? Então, de carteirinha já há muito tempo. E conte com a gente, pô, vocês são uma inspiração para todos nós, não só para a NextGen, que está criando uma nova indústria aqui na nossa região, né? Eu brinco aí com o André Rocha, né? E que hoje preside a FIEG, eu falo, tem que olhar para as novas indústrias, porque não são só as indústrias que a gente está acostumado, né? As de sempre. Tem novas indústrias crescendo. Muita coisa dessas startups, né? De vez em quando você tem uma startup aí que dá certo aí, que, né, multiplica, que cresce rapidamente, né? Eu acho que tem que olhar com muito carinho realmente para essas oportunidades, né? Dar essa oportunidade principalmente para aquele empreendedor, né? Aquela pessoa que você sabe que ele vai ser um grande empreendedor, um grande empresário pela maneira dele correr atrás, né? Isso é muito bom, é muito importante. Mas aqui você tem grandes fãs aqui, vocês são uma inspiração, parabéns a todo mundo, Rodrigo, você, toda a família, por toda a trajetória. E volte sempre, o canal está super aberto. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês e por essa iniciativa, né, de dar vazão, dar oportunidade aqui, da gente trocar essas ideias e que isso possa servir para alguém, né, que possa inspirar novas pessoas, inspirar novos talentos aí, e a gente está sempre aberto lá na empresa e à disposição para quando vocês quiserem visitar e passar um dia com a gente lá, experimentar o nosso docinho lá com açúcar Itajá, que é muito bom. Vamos começar aí. Muito obrigado, Otávio. Valeu, obrigado. Um abraço para vocês, gente. Obrigado, viu?